Portugal foi um país neutral na Segunda Guerra Mundial. No entanto, muitos portugueses vão ser presos e internados em campos de concentração na Alemanha e, portanto, a diáspora portuguesa toma também a forma de deportação em campos de concentração da Alemanha nazi ou em trabalho forçado realizado na Alemanha. Ou seja, no fundo, Portugal, sendo um país neutral na Segunda Guerra Mundial, está profundamente envolvido nos acontecimentos que se relacionam com a Segunda Guerra Mundial na Europa, e a pergunta é como é que os portugueses vão parar aos campos de concentração, ao trabalho forçado na Alemanha. É sobre isso que esta exposição fala. Esta exposição, aliás, e o projeto de investigação que subjaz, tem dois propósitos principais. O primeiro, homenagear os portugueses, seja de que credo forem, seja de que idade forem, de que género, homens, mulheres portugueses, que morrem ou são presos, ou padecem, ou são torturados nos campos de concentração do nazismo. Fazer essa homenagem e chamar o Estado português a participar nessa homenagem, o que aconteceu a partir de 2017. No campo de concentração de Mauthausen, onde se inaugurou uma placa que vamos ver nesta exposição, de homenagem do Estado português aos portugueses vítimas da barbárie do nazismo. O segundo propósito desta exposição é a memória, não deixar que isto se esqueça. E cultivar a memória só se pode fazer através, sobretudo, da colaboração dos municípios que estão em contacto com as populações e das escolas dentro desses municípios. E, portanto, é um projeto que se destina a ter uma ampla circulação social. Indo às escolas falar da guerra, do racismo, do nazismo, da xenofobia, coisas que estão aí outra vez a borbulhar na sociedade. E chamar também as escolas a participar no conhecimento desta realidade. E por isso mesmo, nós só podemos congratular-nos com o facto de a Câmara Municipal de Famalicão, a seguir à Câmara Municipal de Lolé, que também já fez o mesmo, se dispor para o ano que vem, 2022, apoiar a deslocação de um grupo de alunos das escolas do ensino secundário aqui do concelho para visitarem o campo de concentração de Mauthausen na cerimónia que evoca a libertação do campo. 8 de maio é o dia da libertação do campo pelas tropas americanas, o campo de Mauthausen, no que hoje é a Áustria. Na altura, a Áustria tinha sido anexada à Alemanha e, portanto, é uma espécie de cerimónia que evoca o martírio, o sacrifício de todos os homens e mulheres que morreram nos campos de concentração. O campo de Mauthausen, aliás, tem um pouco esse papel de ser o campo dos campos em matéria de memória. O Estado português, em 2017, colocou lá uma lápide de homenagem sob proposta do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova. Em 2017 e 2018 pudemos levar lá uma delegação dos estudantes do Concelho de Lolé e para o ano vamos poder, e ainda bem que assim é, levar também ao campo de Mauthausen os estudantes de Famalicão. É uma experiência inolvidável. Mas esta exposição o que visa é sobretudo responder à seguinte questão: como é que os portugueses foram parar aos campos de concentração? Como é que os portugueses de um país neutral vão sofrer o martírio, a perseguição, a morte em campos de concentração tão distantes da sua terra? E a resposta para isto é esta, como esta exposição vai ilustrar. Os portugueses que vão parar aos campos de concentração vêm de duas origens fundamentais. Ou são refugiados da Guerra Civil de Espanha, do campo republicano,
que a Guerra Civil de Espanha é em 36 e 39, e quando a República Espanhola é derrotada na Guerra Civil em 39, uma parte, quando cai a Catalunha, o último baluarte da resistência da República, ao avanço dos insurgentes franquistas, eles fogem pelos Pirineus para o sul da França e são internados em campos no sul da França, de republicanos espanhóis e muitos portugueses, antifascistas, lutadores pela República Espanhola, que saem, fogem da Espanha e são internados nos campos de concentração do sul da França. Quando a Alemanha, em 1940, junho de 40, ocupa a França, parte desses presos desses campos são evacuados para os campos de concentração da Alemanha nazi. Outra parte vai trabalhar para a Alemanha em outras condições, mas há uma parte que vai parar aos campos de concentração, muitos espanhóis, também alguns portugueses, nomeadamente no campo, vão para o campo de Dachau ou para o campo de Mauthausen, que são os campos que acabam Mauthausen, Dachau, Buchenwald, são os campos onde a maior parte, para onde encontramos a maior parte dos portugueses que têm esta origem. Em segundo lugar, vão parar lá como são imigrantes em França. Como demonstrou a investigação aqui conduzida pela equipe de investigação de Famalicão, a doutora Arminda, a doutora Filipe, a equipa que fez esta investigação, verifica-se que ao longo dos anos 20 e 30 do século XX há uma grande, o grosso dos imigrantes parte para o Brasil, mas há uma grande parte que imigra para a França. E em 1939 há cerca de 30 mil portugueses já a trabalhar em França. Uns desses imigrantes, como em França há muito desemprego, ainda por efeito da Grande Depressão de 29, esses efeitos prolongam-se, há desemprego. Há uma altura em que não é possível enviar as remessas dos imigrantes para a terra, não é possível, são suspensas essas transferências de dinheiro para Portugal, com que os imigrantes ajudavam as suas famílias. A vida está difícil em França e, portanto, muitos deles oferecem-se para trabalhar na Alemanha. A Alemanha, a indústria de armamento está em florescimento, emprega muita gente e eles vão trabalhar para a Alemanha, onde têm salários melhores, há férias, enfim, e a guerra ainda, nessa altura, está longe da Alemanha. E, portanto, o primeiro grupo de gente que nós temos aqui a considerar é os trabalhadores voluntários. Vão para a Alemanha trabalhar porque há centros de recrutamento na Alemanha, em Espanha e em França. Em Portugal não há, Portugal não tem acordo de trabalho com a Alemanha, e os portugueses, isto é importante, vão trabalhar para a Alemanha sem passaporte. Não há, porque os consulados não dão passaporte porque não há acordo de trabalho, mas os alemães deixam-nos entrar. O problema foi sair. Quando a guerra piorou para os alemães, quando começou a haver destruição, quando começou aquilo a ser duro, a não pagarem os salários, e os portugueses que queriam se vir embora, não puderam. E, portanto, trabalhadores voluntários passam a ser trabalhadores forçados na Alemanha. Portanto, o segundo grupo de trabalhadores, de portugueses que nós encontramos a trabalhar na Alemanha, são gente que não se ofereceu para ir trabalhar para a Alemanha, trabalhava em França, mas reparem, os alemães, progressivamente, 40, 41, 42, os alemães, tudo o que é população masculina maior de 18 anos, está tudo na guerra. Em 1942, a Alemanha bate-se na frente leste contra o Exército Vermelho, ocupa a muralha atlântica para evitar o desembarque anglo-americano, ou tem tropas mobilizadas para combater a resistência antinazi no coração da Europa, faz a guerra no norte da África, com o Afrika Korps, e portanto não há homens
alemães para trabalhar na indústria, na agricultura, no comércio, e portanto a economia alemã vai preparar hoje julga-se, vai precisar de cerca de 20 milhões de pessoas estrangeiras, de homens e mulheres estrangeiros, que vai buscar ao leste, ao oeste, a todo lado, para trabalhar forçadamente na Alemanha. Em 42, aliás, quando a guerra começa a mudar contra os alemães, o vento da guerra começa a ser favorável aos aliados. Em 42 a Alemanha toma medidas drásticas, não é um novo ministro do armamento, o Albert Speer, e cria um plenipotenciário para a mão de obra, Fritz Sauckel. Este Fritz Sauckel é uma espécie, é o Gauleiter do partido nazi na Turíngea, mas é nomeado plenipotenciário da mão de obra, ou seja, é o homem encarregado de arrebanhar à força mão de obra para trabalhar na Alemanha. E em França eles vão fazer acordos com o governo do Marshal Pétain, que é um governo colaboracionista com os alemães, e esses acordos passam pelo seguinte: tem dois momentos. Um primeiro momento é chamada relève. A relève é a troca. Eles libertam um prisioneiro de guerra francês. A França tinha sido derrotada, muita gente, prisioneiros de guerra, havia muitos, e portanto eles trocam um prisioneiro de guerra por 3 trabalhadores especializados. E o que é que fazem as autoridades francesas? Para poupar um pouco os franceses, a releve era um trabalho, as pessoas ofereciam-se para ir para a Alemanha e não funciona. E portanto o que é que eles fazem? Chamam à gendarmerie imigrantes portugueses e mandam-nos para a Alemanha. Há cartas de mulheres portuguesas ou francesas casadas com portugueses para os cônsules portugueses em França a queixar-se: o meu marido foi chamado à gendarmeria e desapareceu. Ou seja, eles eram chamados à gendarmeria, estava lá a polícia francesa, e entregava-os à polícia alemã, às brigadas Sauckel da Alemanha, e eles iam sem aviso para a família nem nada, e muitos vão parar à Alemanha como trabalhadores forçados. Portanto, já temos o trabalhador voluntário, que depois passa a forçar, temos o trabalhador forçado que vai para lá à força, não quer ir. Bom, e depois temos a terceira categoria, que é o trabalho escravo. O trabalho escravo é um trabalho dos campos de concentração e dos campos de prisioneiros de delito comum, que são mobilizados como escravos para o trabalho na indústria de guerra. E, portanto, estas pessoas são pessoas que são apanhadas, muitas delas, na resistência francesa. Trabalhadores portugueses, imigrados, ou porque são sindicalizados, ou porque estão ligados a partidos, ao Partido Comunista Francês, aos socialistas franceses, às redes gaullistas de resistência. Portanto, estão clandestinamente organizados na resistência, são apanhados pela polícia francesa ou pela polícia alemã e são mandados para os campos de concentração. Vários deles vão morrer nesses campos de concentração. Há vários portugueses mortos nos campos de concentração. Não são só imigrantes ligados à resistência, também presos de delito comum, ou alguns são trabalhadores que estão a trabalhar na Alemanha e, como não trabalham o suficiente ou são considerados indisciplinados e estão presos em campos de presos ligados ao trabalho dos estrangeiros em França, ou são de delito comum, ou só porque são homossexuais, por exemplo, têm um comportamento considerado desviante para a moral nacional-socialista, e portanto são pessoas que estão em campos, prisões ou campos de detenção de delito comum, que a partir de 42 são mobilizados também como trabalho escravo para a indústria alemã. E finalmente para a indústria, para a agricultura, etc. E são sujeitos quer dizer, o trabalho escravo nos campos de concentração é uma forma de extermínio. É uma forma de extermínio através do trabalho. Trabalhar até morrer, ou seja, subalimentados, sujeitos a espancamentos, a torturas, a brutalidades sem fim,
um sacrifício enorme. A maior parte deles não chega a sobreviver durante um ano, não aguentam um ano no campo de concentração. Aquilo, quando nós ouvimos falar de sobreviventes dos campos de concentração, são aqueles que entraram nos campos de concentração em 44, mais tardar. Porque os outros morreram antes, não se aguentava. Morriam nos campos, morriam de fome, morriam de desinteria, morriam de doença, morriam de espancamentos, morriam de ferimentos, enfim, morriam da tortura. E muitos portugueses, enfim, até agora conseguimos detectar algumas dezenas de portugueses, morrem nos campos de concentração. Finalmente, há uma quarta categoria de portugueses metidos neste universo concentracionário do Terceiro Reich, que são os soldados prisioneiros. Porquê? Os portugueses soldados prisioneiros. Portugal não entrou em guerra? Sim, porque havia muitos portugueses, estamos sempre a falar da França, o local onde há mais, e o local onde nós estudamos até agora, havia portugueses ou porque se tinham casado com francesas, ou por outra razão qualquer, alistam-se na Legião Francesa, ou alistam-se nos regimentos de estrangeiros, regimentos de marcha de estrangeiros com que a França forma para resistir à invasão alemã, e como a França é derrotada pela invasão alemã, muitos deles são feitos prisioneiros. É mesmo um grupo maior, conseguimos detectar cerca de 300 portugueses nos campos de prisioneiros que tinham o nome de Stalag. Eram os Stalags. Os Stalags são campos de prisioneiros. Ao abrigo da Convenção de Genebra, os campos de prisioneiros, os oficiais não trabalhavam, mas os que não eram oficiais eram obrigados a trabalhar para o ocupante, neste caso para quem tinha ganho aquela guerra. Ainda que pela Convenção de Genebra não pudessem fazer trabalhos que favorecessem a manobra militar inimiga, eles faziam. Os alemães não respeitavam isso e há, portanto, centenas de portugueses prisioneiros de guerra, não oficiais, que vão trabalhar no Stalag para o esforço de guerra alemão. E, portanto, são estas categorias, trabalhadores voluntários e depois voluntários transformados em forçados, trabalhadores forçados apanhados pelas brigadas de Soy, trabalhadores escravos nos campos de concentração ou prisioneiros de guerra, são estas categorias que nós encontramos no universo concentracionário do nazismo. Encontramos todas estas categorias em termos de portugueses, até agora na nossa investigação, encontramos cerca de 400, mas são mais. Nós anualmente vamos atualizando esta investigação. Até agora encontramos cerca de 400 portugueses distribuídos por estas categorias. Nos campos de concentração e campos de trabalho escravo são cerca de 90 no trabalho escravo. O grosso da coluna depois há cerca de 90, próximo de 90 portugueses que passam pelos campos de concentração e o grosso da coluna, chamemos-lhe assim, são prisioneiros de guerra que são internados no Stalag. É sobre este conjunto destas realidades que nós vamos agora dar uma volta na exposição que está aqui na Casa do Território em Vila Nova de Famalicão. Esta exposição é sobre trabalho escravo, trabalho forçado, e isso é uma realidade que não é inventada pela Alemanha Nacional Socialista, pelos nazis. Portugal é um país onde o trabalho escravo existe desde o século XV, praticamente, na realidade, até aos finais do século XIX, mesmo até ao princípio do século XX, no negócio da escravatura. Portugal é um país negreiro, é o último dos países negreiros, e são os negreiros portugueses que transportam grande parte da população da costa ocidental africana e até da costa oriental para as Américas, quer para as plantações da América do Norte, quer para a América do Sul, a América Central, o Brasil, e, portanto, a escravatura e o tráfico negreiro
são realidades longamente conhecidas no mundo e, nomeadamente, no mundo português, que é o que aqui se alude nestas fotografias, comerciantes portugueses com os seus escravos atrás, e é preciso dizer que o trabalho forçado de prisioneiros de guerra durante a Primeira Guerra Mundial já se pratica, e nós temos aqui exatamente neste painel uma fotografia interessante, que são prisioneiros, uma grande coluna de prisioneiros de guerra belgas, escoltados por soldados alemães na Primeira Guerra, que são conduzidos ao trabalho a que eram forçados no quadro já da Primeira Guerra Mundial. Ora, como eu disse há pouco, a Alemanha, a partir de 1941, seguramente, com o início da guerra no Norte da África, com a Operação Barbarossa de ataque à União Soviética e depois das ocupações ao Ocidente, na primavera e no verão de 40, tudo o que são homens aptos a combater estão mobilizados na Alemanha nas Forças Armadas. E, portanto, a Alemanha não tem mão de obra para fazer a outra parte da guerra não militar, que é a guerra económica, ou seja, a produção para a guerra. A produção de alimentos, a produção de aviões, a produção de tanques, ou seja, a metalurgia, a química de base, tudo o que são aquelas indústrias que sustentam o esforço de guerra e que alimentam a população alemã e, portanto, vão precisar, hoje calcula-se que vão precisar de cerca de 20 milhões de trabalhadores estrangeiros para trabalhar na economia de guerra alemã. O Grosse Reich, o Grande Reich, vai precisar de cerca de 20 milhões de trabalhadores estrangeiros que são captados ou voluntariamente de início, que a coisa é atrativa e a guerra está longe, como eu disse há pouco, ou então que são apanhados pelas brigadas de Soipel, que eu referi há pouco, ou sobretudo a partir de 42, quando se dá a mudança na guerra, quando as SS e o Himmler transformam toda a população dos campos de concentração em trabalho escravo para a indústria de armamento. E, portanto, é essa evolução a que aqui se alude, nomeadamente, está aqui um gráfico de uma revista alemã que alude exatamente a que trabalhadores vindos de todos os cantos da Europa confluem no Deutsche Reich para trabalhar na Alemanha. Exatamente estas fontes alemãs falam-nos em um total de, enfim, dos portugueses que vão sendo homens e mulheres que vão trabalhar para a Alemanha, portugueses, o ano onde se registra o pico de portugueses a trabalhar como trabalhadores voluntários ou não na Alemanha, mas com contrato, digamos assim, é o ano de 1943, então estariam na Alemanha 363 homens e mulheres portugueses, sobretudo homens, mais homens que mulheres, mas ainda há 40 mulheres, e depois o número vai decrescendo até ao fim da guerra. E mesmo assim, em setembro de 44, ainda haveria 281 portugueses, mas isto são dados que não contam com o trabalho escravo, não contam com os campos de concentração, e os números não estão absolutamente confirmados. E, portanto, entre esses, temos aqui assim a documentação relativos a vários portugueses que vão para a Alemanha trabalhar. Então, estão aqui registados, temos os cartões de registro de portugueses que vão trabalhar para a Alemanha. É preciso dizer que alguns destes portugueses que vão trabalhar para a Alemanha começam a trabalhar na Alemanha, mas à medida que a guerra passa, as condições desse trabalho vão piorando, porque a partir de 42 os bombardeamentos começam a cair sobre a Alemanha e a Alemanha começa a ter dificuldades em pagar os salários e, portanto, esta gente quer se vir embora e os alemães não deixam, exatamente como eles não têm passaporte, não conseguem sair.
as autoridades alemãs não os deixam sair. E começa a haver mal-estar, revolta, e muitos trabalhadores são presos em campos de presos disciplinares, digamos assim, e esses campos transformam-se também, muitos deles, em campos de mão de obra escrava, porque ou são transferidos para os campos de concentração, onde vão fazer o trabalho escravo na indústria de armamento, ou são, a partir do momento em que são presos, esses campos transformam-se na realidade praticamente, sendo campos de presos em campos de concentração. E aqui temos um português, no filme que acompanha esta exposição, temos a neta deste senhor português que aqui está, que aqui ainda como trabalhador na Alemanha, mas que vai passar para um campo de concentração pouco depois, e temos a neta, uma neta que este senhor é de Lolé, a família dele era de Lolé, e a neta nunca tinha visto a cara do avô, não é? Viu a cara do avô pela primeira vez aqui nesta exposição. Precisamente os portugueses em França, disso tratamos também aqui nesta parte da exposição. Eu disse-vos que uma das origens dos portugueses em França, além da imigração, são os refugiados da Guerra Civil de Espanha. Aqui está uma fotografia de um campo de refugiados no sul da França, para onde eles acumulam as pessoas que vêm a Catalunha depois da derrota da República na Guerra Civil. Daqui muitos vão passar para os campos de concentração da Alemanha, e há aqui os acordos de mão de obra da França com Portugal. São os trabalhadores portugueses que vão trabalhar para a França, 30 mil já em 1939, e exatamente os tais campos de refugiados do sul da França estão aqui apontados por estas setas. Gurs, Le Vernet, estes campos todos, quando os alemães entram, vão esvaziar estes campos, e os prisioneiros republicanos espanhóis, republicanos portugueses, que combateram ao lado da República em Espanha, parte deles, um célebre comboio dos 927, são evacuados de comboio para o campo de Dachau ou de Mauthausen, aos campos de concentração. Outra parte deles vão trabalhar para a Alemanha, acabam por ir trabalhar para a Alemanha noutro tipo de situações. Aqui está novamente os refugiados portugueses na Guerra Civil de Espanha, que são nesta altura, enfim, são documentos alusivos à vida deles nos campos. Um dos portugueses, um anarquista, que vem da República Espanhola também, e que depois é internado no campo de concentração. Falámos dos imigrantes portugueses que trabalhavam em França. Muitos deles, como eu disse há pouco, vão aqui aquilo que em francês chama os bureaux d'embauche, que são os centros de recrutamento. Os alemães tinham um centro de recrutamento em Paris, em França, em vários pontos da França, onde recrutavam. Isto é uma fila de trabalhadores, muitos deles portugueses e de outras nacionalidades, que vão procurar trabalho na Alemanha numa altura em que há um grande desemprego em França, e portanto alguns deles cá estão, são portugueses que se alistam que vão também procurar trabalho em França. E aqui temos, sobretudo nas obras da Muralha do Atlântico, ou noutros locais da indústria alemã ou da preparação da guerra, e temos aqui várias fotografias de trabalhadores estrangeiros que trabalham na Alemanha. Muitos deles, exatamente quando a guerra piora, depois não conseguem sair, como há pouco também vos disse. No entanto, como também já referi,
Nem todos se oferecem para trabalhar na Alemanha. Há muitos que ficam em França, mas mesmo esses não estão seguros. Aqui assim temos o primeiro-ministro de um dos governos colaboracionistas, o Marshal Pétain, o Sr. Laval. No fim da guerra será julgado como criminoso de guerra e será executado em França, juntamente com autoridades alemãs ligadas à ocupação ou ao recrutamento do trabalho escravo. Este é um SS, Aveiro, faz parte da tropa SS, e portanto eles fazem dois acordos, como há pouco referi. Um deles é a releve, e podemos passar para aqui. A releve é isto. Este cartaz alude à releve. Vous avez la clef des camps. Vocês têm na mão a chave dos campos. São os campos de prisioneiros de guerra. Os alemães libertavam um prisioneiro de guerra por cada 3 trabalhadores especializados que o governo francês lhes entregasse. E, portanto, eles apelam a que as pessoas se ofereçam para ir trabalhar para a Alemanha para libertar as pessoas dos campos. E, portanto, vocês têm na mão a chave dos campos, é um apelo. Mas isto não dá, isto não funciona. E então, no segundo acordo, as coisas pioram e cria-se o acordo daquele tal Fritz Sauckel, das brigadas de trabalho de Fritz Sauckel, do plenipotenciário da mão de obra, com o governo do Laval, estabelecem, impõem um acordo que é o Serviço de Travail Obrigatoire, Serviço de Trabalho Obrigatório, o célebre STO, que era uma espécie de trabalho obrigatório. Mulheres dos tantos anos aos tantos anos, homens dos tantos anos aos tantos anos, são obrigados a fazer 2 anos de trabalho na Alemanha. E, portanto, é uma espécie de serviço militar, mas é para trabalhar. É evidente que há muitos franceses que fogem ao STO e vão que o STO e a obrigatoriedade de para lá ir vão originar uma fuga maciça ao serviço de trabalho obrigatório de jovens franceses que vão incorporar o maquis, a resistência armada, os destacamentos da guerrilha anti-nazi, da guerrilha da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, a partir do serviço de trabalho obrigatório. E tem aqui um cartaz do serviço de trabalho obrigatório. Ils donnent leur sang, eles dão o seu sangue, deem vocês o vosso trabalho, não é? Para salvar a Europa do bolchevismo. E, portanto, é essa a propaganda que as autoridades colaboracionistas faziam, quer ao abrigo da releve, quer ao abrigo do serviço de trabalho obrigatório, para onde são mobilizados à força portugueses, porque, como eu disse, mesmo que eles não quisessem ir, eram chamados à gendarmerie e iam sem aviso à família nem nada, e assim vários portugueses foram parar ao trabalho na Alemanha. Aqui assim, nós temos a fotografia do tal Fritz Sauckel, plenipotenciário da mão de obra, é o Gauleiter dos nazis na Turíngia. É preciso dizer que estas brigadas Sauckel são brigadas de uma violência brutal. Para terem uma ideia, sobretudo na Europa Central e de Leste, à hora dos cinemas, cidade de Varsóvia, a praça principal da cidade, onde há restaurantes, cinemas, é cercada pela tropa das brigadas Sauckel, e tudo o que são homens em condições aparentes de poder trabalhar é metido em caminhonetes e levado para o trabalho forçado na Alemanha. E, portanto, quer dizer, a violência destas brigadas Sauckel, sobretudo na Europa Central e de Leste, aqui no Ocidente é mais através do serviço de trabalho obrigatório, mas são de tal ordem, este homem é preso, é julgado no célebre julgamento de Nuremberg, no fim da guerra, e é condenado à morte e é executado no fim da guerra. É um dos que são condenados à morte em Nuremberg como criminoso de guerra, crimes contra o homem. Aqui assim é um dos comboios que chega da releve, daquela troca. São prisioneiros de guerra franceses que chegam, enfim, com coisas de propaganda ao Pétain e ao Laval,
ou seja, aos autores desta engenharia da troca, mas esta engenharia da troca voluntária, não, como vimos, não resulta e vai ter que ser substituída pelo regime bastante mais violento do serviço de trabalho obrigatório. Finalmente, depois leiam com tempo estas biografias. Isto são os homens e mulheres portugueses que vão parar aos campos de concentração. Resistentes, sindicalistas, membros do Partido Comunista, membros de organizações gaullistas de resistência, gente que arrisca tudo para lutar contra o ocupante alemão, contra o nazismo, vão parar aos campos de concentração. Vários deles vão morrer nos campos de concentração. Este jovem, José de Silva, morre com 18 anos no campo de concentração. E outros, esta mulher aqui é imigrante em França desde os anos 20, o marido está prisioneiro de guerra e ela e os filhos, estão todos eles envolvidos na resistência e os filhos delas vão morrer nos campos de concentração. Portanto, são os portugueses que foram combater pela liberdade, combater contra o ocupante nazi em França e vão parar aos campos de concentração. E são transformados em escravos, em trabalho escravo. Podemos agora passar para uma organização, uma referência breve, uma organização central ao esforço de guerra alemão, nazi, durante a guerra, que era uma organização chamada a Organização Todt. Tinha o nome deste senhor, Fritz Todt, engenheiro, que morre num desastre de aviação durante a guerra, em 42. Esta organização Todt era a responsável pelas obras públicas de guerra. São eles, reparem, que vão construir a célebre Muralha do Atlântico, uma obra de uma gigantesca, a lembrar a Muralha da China, que é uma obra de betão, é um grande muro de betão com bases para submarinos, com baterias de guerra, com canhões, etc., ao longo da costa norueguesa, da costa dos Países Baixos, Bélgica e França, até aos Pirineus. Até a Espanha, até à fronteira de Espanha, é a Muralha do Atlântico, uma obra colossal. Vocês têm aqui uma fotografia de avião das bases de submarinos que estão a ser construídas nesta altura. Os submarinos que atuavam no Atlântico tinham aqui a sua base. Há portugueses recrutados para estes trabalhos, nomeadamente para o trabalho subaquático. Há uma empresa alemã que recruta trabalhadores portugueses para o trabalho subaquático de construção desta muralha, e há milhares de portugueses que vão aqui trabalhar. Uns como trabalhadores voluntários, outros como trabalhadores forçados e outros como escravos dos campos de concentração. Há aqui muitos portugueses que vão trabalhar na organização Todt. E aqui estão fotografias de propaganda da organização Todt dos trabalhadores, nomeadamente na construção destas baterias. Todt, isto é uma bateria de canhões, reparem, os homens são deste tamanho, portanto vocês vão ver o gigantismo desta estrutura. E aqui é um caso de um português, de um dos 30 portugueses que até agora apurámos que morrem nos campos de concentração. Isto é um português que é preso pela polícia alemã, vai para um campo de trabalho escravo da organização Todt,
e morre. Morre lá. Não se sabe porquê. Isto é a documentação alusiva à morte dele no dia em que devia ser libertado, morre. E, portanto, isso origina uma correspondência com o cônsul português. Era um senhor que se chamava Manuel Francisco, tinha 48 anos e era imigrante em França, em Paris, nos arredores de Paris, na periferia de Paris. Aqui assim, nestas vitrines, colocamos elementos alusivos exatamente àqueles portugueses que vão parar aos campos de concentração por serem elementos da resistência. E como depois da libertação da França, eles têm direito a uma pensão como combatentes da resistência, nós aqui mostramos a documentação, quer as condecorações que eles recebem da França Livre e que a família nos facultou, as famílias nos facultaram, quer os cartões das associações de deportados que comprovam a sua pertença à resistência francesa ou à deportação. Temos aqui o nome exatamente de um português, José Vieira, que vai parar em Mauthausen e que, enfim, temos aqui os cartões deles. Aqui temos um relatório muito interessante, que é, aludimos a uma e a outra coisa, aludimos no filme que é apresentado aqui na exposição, que é um relatório que um desses portugueses que vai parar a um campo de concentração e que José Vieira, que é um homem que é analfabeto, é da resistência, dá apoio à resistência, é apanhado, é preso, vai para o campo de concentração e ele faz, no fim da guerra, um relatório das atividades que, mesmo como preso e trabalhador escravo na indústria alemã, as atividades de sabotagem que ele, em nome da resistência, continua a fazer no trabalho da indústria alemã. É um relatório que ele dita, ele não sabia escrever, portanto ele dita a sua atividade de resistente, mesmo como escravo de um campo de concentração, ele dita aquelas atividades que fez, como relatando a sua atividade para se comprovar a sua atividade na resistência. Entramos agora aqui assim numa outra categoria que são, já falámos dos trabalhadores voluntários, dos trabalhadores forçados, dos escravos dos campos de concentração, todos eles há portugueses. Agora são os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra que eram portugueses que se tinham alistado por uma razão ou por outra na tropa francesa onde se integravam os estrangeiros que lutavam pela França. A Legião Francesa ou os regimentos de marcha dos estrangeiros. Com a ocupação alemã e a derrota na guerra, eles são feitos prisioneiros. Como eu disse, está aqui uma das listas da Cruz Vermelha, nós encontramos cerca de 300 portugueses no Stalag. Os Stalag são os campos destinados a estes prisioneiros de guerra, onde havia um regime um pouco mais favorável. Porquê? Porque os Stalag estavam entregues ao exército e o exército alugava aquela mão de obra, desde que não fossem oficiais, eram obrigados a trabalhar, alugava esta mão de obra a companhias privadas. E as companhias privadas pagavam esse trabalho e estes homens recebiam um pequeno salário. E tinham condições de prisão, de cárcere, digamos assim, bastante mais favoráveis que o horror dos campos de concentração. E, portanto, chamavam-se estes campos os Stalag. Havia um Stalag por cada região da Alemanha, os números romanos em cada um havia um Stalag ou mais. Aqui é a entrada
do Stalag 12A, campo de prisioneiros. Aqui é o seu interior, são os campos de prisioneiros, o Stalag. E até contamos aqui uma breve história. Aqui ilustrada, este senhor, José Nunes Pinto, que está aqui, é este aqui, que era costureiro de alta costura, casado com uma francesa, alista-se na legião estrangeira, é preso, vai para um Stalag, mas como coloca a sua arte de costureiro em benefício das esposas dos oficiais que comandam o campo, ele cai nas graças dessas pessoas e até é libertado antes do fim da guerra. Regressa a Paris, mas entretanto separa-se da mulher, vem para o Porto e é um muito conhecido costureiro no Porto nos anos 50 do século passado. Na Avenida Boa Vista abre uma casa de alta costura que nessa altura fica muito conhecida. É este homem, o José Nunes Pinto, e aqui é a ficha dele de prisioneiro de guerra. Aqui vamos continuar a falar da geografia do terror. Os portugueses nos campos de concentração do Terceiro Reich. Este mapa é um mapa muito interessante, porque é um mapa, enfim, que se tivéssemos espaço tínhamos aumentado bastante, onde tem a divisão entre os campos de concentração, que são campos de trabalho escravo para a indústria do armamento, e os campos de extermínio. Os campos de concentração e os campos de extermínio, ambos sob a autoridade das SS, eram campos diferentes. Os campos de extermínio estão aqui no leste da Polónia, campos sinistros, onde as pessoas que chegavam eram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Não havia, portanto, havia uma infraestrutura muito pequena, rudimentar, havia as câmaras de gás, as pessoas chegavam e eram gaseadas. Porque eram campos de extermínio montados para o extermínio dos judeus, dos guetos de Varsóvia, de Lublin, etc. Quando eles acabam com esses guetos, exterminam a população dos guetos nestes campos de extermínio que são Sobibor, Treblinka, Belzec e em parte também Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, no entanto, tem as duas coisas, é campo de concentração e campo de extermínio. Reparem que cada campo tinha uma multidão de subcampos à volta. Subcampos que mudavam de acordo com as necessidades que havia para construir um abrigo, construir uma estrada, reconstruir um edifício destruído e, portanto, era uma espécie de comandos ligados ao campo principal por onde se destacavam os trabalhadores para irem para lá fazer o trabalho que as SS lhes ordenavam fazer. E, portanto, vocês veem o campo de Auschwitz-Birkenau, o maior campo de todos, e, portanto, aqui em Auschwitz-Birkenau vão morrer 1 milhão de pessoas, vão ser assassinadas 1 milhão de pessoas em Auschwitz-Birkenau, que é meio campo de concentração, meio campo de extermínio. Mas, digamos assim, onde há uma multidão maior é no centro da Alemanha, Buchenwald, Mittelbau-Dora, e aqui há uma multidão enorme de campos que respondem a essas necessidades, como os subcampos de Buchenwald, por onde passam muitos portugueses, onde passam portugueses também por Dachau, por Mauthausen. Passando aqui assim para este lado, nós temos então aqui o cálculo atual do que até agora nós vamos atualizando este número anualmente dos portugueses no sistema concentracional. Vocês veem que o campo que levou
onde nós encontramos até agora mais portugueses é o campo de Dachau. É o primeiro campo de concentração que os alemães queriam logo em 1934. A seguir é o campo de Buchenwald. Entre Buchenwald e Dachau são cerca de 40 presos portugueses que lá se encontram. E depois, enfim, há vários outros. Em Mauthausen, enfim, em vários outros. E aqui neste painel, temos testemunhos, quer dizer, os portugueses, esta experiência foi contada ou não foi contada? Não foi contada no essencial. Ou seja, o Estado Novo, no fim da guerra, censurou basicamente toda a informação que podia haver dos portugueses que o Estado Novo deixou que fossem para os campos de concentração sem fazer nenhum gesto de protesto ou de oposição pelo seu internamento nesses campos. A abstenção do governo de Salazar relativamente a esta situação é uma das marcas desta guerra e portanto, o Diário Popular permite a censura que o Diário Popular conte o caso de um dos portugueses que esteve em Dachau, não é? Mas, como vocês veem, quando a tentativa de falar de outros casos é totalmente censurada pela censura. Este caso deste Sr. Emile Henry é um caso curioso, porque é um filho de uma família francesa que se encontra no Porto, um industrial têxtil. O filho deles, o Emile Henry, vai cumprir o serviço militar durante a guerra, liga-se de alguma maneira à resistência, é preso, vai para Buchenwald, está em Buchenwald e nos campos satélites de Buchenwald, passa muito mal, sujeito a um regime tremendo de repressão, de fome, etc. Sobrevive à guerra, vem para Portugal e publica o único testemunho em língua portuguesa em livro editado que nós conhecemos, que é A Morte Lenta, de Emile Henry, Memórias de um Sobrevivente de Buchenwald, com fotografias que ele pede à tropa americana que libertou o campo. O livro é um livro que é publicado em Portugal, chega a ter problemas com a polícia política, a polícia política interpela-o, chama-o, o livro, enfim, o livro tem uma circulação, acaba por ter uma circulação muito pequena, nós descobrimos-lo e até fomos nós, no nosso projeto de investigação, que fomos adquirir num antiquário e entregá-lo na Biblioteca Nacional, porque não existia na Biblioteca Nacional. Aqui assim nós temos uma documentação de portugueses, isto é tudo documentação que respeita a portugueses que estão no sistema concentracional, ou campos de concentração, ou campos de prisioneiros de delito comum. Como eu disse há pouco, não é só as pessoas que estão ligadas à resistência que vão parar aos campos, há também presos de delito comum em campos de prisioneiros que as SS, em 1942, mobilizam também ou para os campos de concentração, ou mobilizam esses campos e os prisioneiros para o trabalho escravo na indústria de guerra. É preciso não esquecer uma coisa: não há nenhuma indústria alemã relevante que não tenha beneficiado do trabalho escravo. A Krupp, a Siemens, a IG Farben, o BMW, quer dizer, a Opel, todas essas empresas grandes alemãs que vocês possam pensar, são empresas que beneficiam do trabalho forçado e do trabalho escravo. A IG Farben, que produz o célebre Zyklon B, o gás que mata nas câmaras de gás, tem mesmo uma delegação em Auschwitz para beneficiar diretamente do trabalho escravo. Ao princípio, os industriais não gostaram muito da ideia, não tanto por ser trabalho escravo, mas porque, como nos campos de concentração estavam os subversivos, os políticos, os presos políticos, eles tinham medo que criassem agitação nas atividades deles, mas como depois faltou a mão de obra alemã totalmente,
eles vão ter que os aceitar e beneficiam larguissimamente do trabalho desse trabalho escravo. Pagam às SS por cada trabalhador escravo que recrutam, ainda que o trabalhador escravo não receba nada. Portanto, trabalha sem receber nada, é escravo, trabalha sem receber nada. E aqui temos documentação de muitos desses portugueses, desses cerca de 100 portugueses que nós até agora já detectamos nos campos de concentração. Aqui assim, gostava de vos mostrar uma fábrica da IG Farben, com os prisioneiros dos campos de concentração de Auschwitz, exatamente. Esta é a fábrica da IG Farben em Auschwitz, os campos com os trabalhadores a trabalharem, e isto são civil, quer dizer, trabalhadores civis, que são trabalhadores, mas estes não são de trabalho escravo. Isto é trabalho forçado na Alemanha, mas são trabalhadores numa fábrica alemã. E isto aqui é um caso interessante, porque que comprova aquilo que aquele trabalhador José Vieira relata da sabotagem na produção. Isto é um instrumento de tal mecânica pesada, onde está aqui escrito, isto é trabalho feito por um trabalhador escravo ou um trabalhador forçado, e está aqui escrito abaixo os alemães, na própria peça onde se escreve. Finalmente, ainda para falar de portugueses nos campos de concentração, uma palavra especial ao campo de Mauthausen. Esta é a célebre escada da morte no campo de Mauthausen. Vocês veem umas dezenas ou mais, centenas talvez, de trabalhadores escravos no campo de concentração, carregando cada um às costas uma pedra de 50 quilos para construir progressivamente esta escadaria. Quando se desequilibravam ou caíam, e estamos a falar de homens subalimentados, doentes, vítimas de espancamento e tortura, muitas vezes com dificuldade em ter-se nas pernas, em aguentar-se de pé, que eram obrigados a subir esta escadaria com 50 quilos às costas, e quando caíam, matavam-nos. Mais do que isso, quando chegavam lá acima, isto é uma colina grande, quando chegavam lá ao topo, os trabalhadores SS lançavam-nos os cães às pernas para eles, entre aspas, suicidarem, ou seja, se mandarem da ravina abaixo. Granito, parecido com este que aqui está e que está aqui simbolicamente. Morreram portugueses no campo de concentração de Mauthausen, mandados para lá. E por isso mesmo, em homenagem aos portugueses mortos no campo de Mauthausen e a todos os portugueses de todas as origens e credos vítimas da barbárie nazi, sob proposta do Instituto de História Contemporânea ao governo português, foi descerrada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros portugueses, em nome da República, no Muro das Lamentações do campo de Mauthausen, dia 7 de maio de 2017, na cerimónia de libertação do campo. Foi inaugurada, em 2017, esta placa que hoje figura, uma cerimónia solene, que hoje figura, e todos os anos uma delegação agora do Estado português vai a Mauthausen participar na homenagem aos mortos de Mauthausen. Há também um monumento em Angolano que assinala a partida do comboio dos 927. O que é que foi o comboio dos 927? Foi um comboio que evacuou os campos do sul da França, como eu vos mostrava há bocado, e evacuou muitos desses presos, foram evacuados
para os campos de Mauthausen, Dachau, etc. E entre eles havia 4 portugueses, se não estou em erro, 4, e daí também em Angolano, no monumento em Angolano, da homenagem ao comboio dos 927, aos presos do comboio, também foi colocado pela Associação Cívica, que é uma associação dos autarcas de origem portuguesa em França, foi colocado também uma bandeira portuguesa. Aqui é uma fotografia da libertação do campo de Mauthausen. Os tanques americanos à entrada do campo, e aqui em Mauthausen era um campo de presos latinos espanhóis, 14 mil espanhóis passam por Mauthausen, italianos, portugueses, e portanto não admira que aqui os espanhóis tenham os espanhóis antifascistas saludam as forças libertadoras, ou seja, os presos espanhóis põem aqui uma faixa para saudar a tropa, neste caso tropa americana que tinha acabado de libertar o campo de Mauthausen. Finalmente, os famalicenses, uma referência às pessoas de Famalicão que encontramos ou nos Stalag, que há pouco falámos, os campos de prisioneiro de guerra, ou nos campos de concentração. Até agora encontramos 9 famalicenses, 3 que passaram ou pela legião estrangeira ou pelos regimentos de marcha de estrangeiros e que foram presos nessa qualidade como combatentes pela França, 3 aqui do Conselho de Famalicão. Aqui é outra fotografia de um centro de recrutamento, e encontramos depois mais uma série deles ligados à resistência, famalicenses ligados à resistência na França de Vichy. Este casal é um casal, esta documentação foi-nos fornecida pela família deles em França. Este casal e os 2 filhos deles faziam parte da resistência. Celestino e Rita Bento da Silva, como era gente ligada ao Partido Comunista, o regime colaboracionista de Vichy retira-lhes a nacionalidade francesa. E depois, no fim da guerra, a libertação devolve-lhes essa nacionalidade. Eles, os dois filhos, são membros da resistência. O Manuel da Silva também é um combatente da França Livre e que foi internado em Dachau, campo de concentração de Dachau. E este Adriano Moreira da Silva, que é trabalhador forçado na Alemanha, e finalmente Cândido Ferreira, nasceu em Castelões, também aqui do Vila Famalicão, e o João Faria de Sá, que vão parar ao campo de concentração de Buchenwald. E temos aqui a documentação deles. Este Cândido Ferreira não sobrevive em Buchenwald. Veio a falecer a 24 de fevereiro de 45, segundo documentação alemã, vítima de gastroenterite, que era uma das doenças mais frequentes. Morriam porque não tinham de comer, ou porque comiam não gostava, portanto morriam envenenados, morriam intoxicados. E este é o caso do Cândido Ferreira, é um dos que morre no campo de concentração, em Buchenwald, no campo de concentração de Buchenwald. Já o João Faria de Sá, apesar de ter sobrevivido ao internamento, as sevícias físicas sofridas e as condições em que viveu no campo deixaram as células físicas irreversíveis. E enfisema, bronquite, septicémia, enfim, tendo passado longos meses de internamento depois da guerra,
do pavilhão pulmonar do Hospital da Defesa. E, portanto, são os presos. Ao todo, são 11 pessoas oriundas do Conceito de Famalicão que também fazem parte deste horror de gente arrebanhada, mas não destruída do ponto de vista anímico, do ponto de vista da sua resistência, a não ser quando morrem, mas gente que moralmente resiste aos horrores do universo que não são tradicionais do nazismo. É também para os homenagear, é também para que essa memória não se perca que fizemos estas coisas.